Você não vê as pessoas se afundarem. Quem se importa se elas se afogarem? Por que tanta indiferença com o mundo perdido? Não feche os seus olhos fingindo ser um cristão. Oh, me abençoe, é tudo que sempre ouço. Não há lágrimas, não há dor, nem mesmo um clamor. Mas ele chora, ele sangra, ele clama por ti. E você só se importa em participar de um mover. Você não vê que é pecado. Ele traz pessoas à sua porta, mas você nem se importa. Dá um sorriso e diz: vai em paz, Deus te abençoe. E os céus então choram, pois Jesus veio a ti, você o abandonou. Não resista ao chamado. Olha a miséria, ouça o clamor. Por que não obedecer? Deus te chama e é você, mas como Jonas você foge. Te enviou a pegar, mas só guardas pra você. O mundo dorme nas trevas e a igreja não luta, pois dorme na luz. Como pode ser tão morto depois de receber tanto? Jesus ressuscitou dos mortos. Levante-se da sua cama. O mundo dorme nas trevas e a igreja não luta, pois dorme na luz. Como pode ser tão morto, não se importar com os perdidos? Jesus ressuscitou dos mortos. Levante-se da sua cama. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, que atinge bem no centro do nosso coração e que nos desafia a uma vida diferente. Alcança-nos essa noite, Senhor, fala aos nossos corações, que a sua palavra faça esse trabalho, Senhor, sobrenatural, de separar as intenções do nosso coração e de nos levar para mais perto do Senhor, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Keith Gordon Green começou a tocar o ukulele com 3 anos de idade, piano com 5 anos de idade. Com 8 anos ele começou a compor. Com 12 ele já tinha uma carreira consolidada, com 40 composições originais. Na adolescência ele teve várias experiências religiosas, em contraste com os pais dele, que eram membros de uma seita americana conhecida como Ciência Cristã. E no início da década de 70 ele conheceu a Melody, que se tornou a Melody Green, né? Sua esposa, que também era artista. E os dois tinham um gosto muito especial por religiões, estudar religiões, experimentar religiões diferentes e uso recreativo de drogas alucinógenas, né? Eles se casaram no Natal de 74 e no ano seguinte se converteram ao evangelho na igreja que até hoje é conhecida como Vineyard, né? E passaram a exercer ministério ali dentro da Vineyard. Eles eram muito intensos em tudo que faziam, né? E logo os dois viraram uma casa-abrigo, eles chamavam assim, um abrigo cristão, quase mesmo na toada do Labri, né? E é mais ou menos contemporâneo.
Então, eles chamavam para lá outros recém-convertidos, especialmente hippies, né? Com quem a Vineyard tinha um ministério muito forte, adictos em droga, pessoas sem tetos, mães solteiras, homossexuais, qualquer pessoa que por algum motivo precisasse de acolhimento era abraçado e acolhido ali na casa da família Green. E eles criaram um programa de evangelismo no subúrbio de Los Angeles, onde eles moravam, e logo aquela comunidade começou a se desenvolver e crescer de forma muito rápida, né? A carreira dele como compositor também deslanchou depois da sua conversão, e com participação, por exemplo, do Bob Dylan em sua fase cristã, também gravando junto com o Keith Green. Em julho de 82, o Keith Green estava junto com seus 2 filhos mais velhos, de 3 e de 2 anos. Eles entraram num aviãozinho para levar uma família de missionários para conhecer um campo, e o avião caiu e não houveram sobreviventes. O ministério que começou no início ali de 74, ele se casou, né? Em 75 ele iniciou o ministério, em 82 ele faleceu. 7 anos de ministério. Mas impactou muita gente e impacta ainda muita gente no mundo inteiro. No Brasil, as canções mais famosas do Keith Green são aquelas que receberam versões em português, né? Oh Lord, You Are Beautiful, que é Senhor Formoso És, do Marquinhos Góes, e também foi gravada pelo PG. E essa que eu cantei agora, Asleep in the Light, Adormecido na Luz, Quem Se Importa, entre parênteses, que foi uma versão do Ricardo Robortella para o Clamor das Nações, um disco que tem participação de um monte de artistas cristãos também, e que fez muito sucesso no início dos anos 2000, principalmente fim de 90, início de 2000, com um ministério muito pujante também. Bom, no início dessa semana, talvez vocês tenham tido contato, André Valadão viralizou de novo, numa nova pregação, em que ele se posiciona de um modo muito enfático. Ele diz que Deus gostaria de exterminar a população LGBTQIAPN, mas não faz porque colocou um arco-íris. O cachorro roubou meu fone, peraí. Mas que Deus não faz porque colocou um arco-íris no céu em sinal do seu compromisso de poupar a humanidade. Em seguida, o pastor atribuiu o seguinte pensamento a Deus. Vou transcrever aqui o que ele disse. Se eu pudesse, é Deus pensando, tá? Na cabeça do André Valadão. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava de novo. Mas eu já prometi para mim mesmo que não posso. Então, agora está com vocês. Eu vou falar de novo, está com você. Você não pegou o que eu disse? Está com você. Sacode uns 4 do seu lado e fala, vamos para cima. Obviamente, o Valadão está sendo mais uma vez denunciado, investigado pelo Ministério Público. A denúncia pede prisão e pagamento de multa, que aparentemente de R$1 milhão. Foi esse o pedido da denúncia. Aí você pergunta, o que é que uma coisa tem a ver com a outra, né? O André Valadão com essa fala dele e a música do Keith Green, Adormecido na Luz. Numa coisa, pelo menos os dois concordam, o Keith Green e o André Valadão. O evangelho precisa produzir algum tipo de mudança. Não dá para conhecer Jesus, ser tocado por Jesus e continuar exatamente do mesmo jeito. Adormecido confortavelmente diante de uma realidade caótica que nos cerca. Mas as semelhanças param por aí. Enquanto a música do Keith Green critica a ausência de uma atividade de misericórdia da parte da igreja, a mensagem do André Valadão denuncia o exato oposto. Para ele, os cristãos deveriam se mobilizar contra uma das populações mais vulneráveis do nosso tempo, os LGBTQIAPN+, numa espécie de uma cruzada eugenista. Mas o que é que diz o evangelho? Né? Como vimos, o evangelho é uma apropriação que Jesus fez de um termo político. Evangelion, que era o termo usado pelos romanos quando eles dominavam uma cidade. Vocês se lembram que eu falei disso? A gente já estudou aqui a origem do termo evangelho. A gente estudou quem são as pessoas para quem o evangelho se destina.
E a gente também falou na semana passada quem são os inimigos do evangelho, contra quem o evangelho luta. Mas hoje a gente vai entender quais são os efeitos do evangelho. O que é que o evangelho promove de transformação, de mudança no comportamento, na forma de pensar, na forma de agir das pessoas. 1 João, capítulo 3, versos de 10 a 19, diz assim: Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Atenção. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que amem uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. Quem odeia o seu irmão já é assassino. Lembrando o Sermão da Montanha, né? O que Jesus disse lá. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos o que é o amor porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê o irmão em necessidade, não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, mas demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E aí você vai me dizer: Jean, você está chamando o André Valadão de filho do diabo? Eu não. Quem está falando que os que odeiam são filhos do diabo é o apóstolo João. Eu só estou lendo o texto e usando a Bíblia como lente para analisar, avaliar o que está ao meu redor. O C.S. Lewis tem uma frase muito famosa, vocês já devem ter ouvido em algum lugar, que ele diz assim: eu acredito no evangelho da mesma forma que eu acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque eu vejo, mas porque é através dele que eu vejo tudo ao meu redor. Não dá para a gente usar uma ideologia, não dá para a gente usar a nossa visão de mundo como lente para olhar para a Bíblia. O exercício tem que ser o contrário. É a Bíblia que precisa ser a nossa lente para a gente fazer a leitura correta do mundo. Da mesma forma que o sol é o que nos permite enxergar tudo que nos cerca, o evangelho precisa ser a lente que nos permite fazer a leitura correta de tudo que está à nossa volta. Através do evangelho, eu aprendo que o que distingue um filho de Deus de um filho do diabo é o amor e a justiça em favor dos mais vulneráveis. Foi isso que João disse aqui, voltando lá no versículo: assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos não pertence a Deus. Muito bem. Um pouco mais adiante, João mesmo vai afirmar em 1 João 4, 7 e 8. Esse é um desses versículos que a gente ensina para as crianças, tem até musiquinha e tudo mais, né? Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso posto, vamos comparar os discursos do Keith Green e do André Valadão. João fala que quem ama conhece a Deus e quem não ama não conhece a Deus. Qual dos dois te parece um discurso de alguém que ama? Logo, qual dos dois conhece a Deus? Depois de haver dito que o amor de Deus, o amor a Deus e o amor ao próximo consistiam no maior de todos os mandamentos, isso está lá no Sermão da Montanha, né, que a gente estudou recentemente, Jesus, na sua última ceia, faz uma nova consideração acerca do maior de todos os mandamentos. Ele diz assim em João 13, 34 e 35. Agora eu lhes dou um novo mandamento, acima daquilo que ele havia declarado ali atrás. Amem uns aos outros. Assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. E como é que Jesus amou? Entregando sua vida, né? Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos.
O trecho de João, que a gente leu agora há pouco, diz que nós conhecemos o amor por causa do sacrifício de Jesus. 1 João 3,16, né? Nós conhecemos o amor nisso que Cristo deu sua vida por nós. E ele diz que é por isso que nós devemos praticar o mesmo sacrifício em favor dos nossos irmãos. Também nós devemos dar a nossa vida em favor dos nossos irmãos. E aqui Jesus diz algo muito parecido. Ele diz: amem da mesma forma que eu amei vocês, ou seja, com sacrifício. E essa será a prova de que vocês são discípulos. Então, primeira parte, o que é o distintivo daquele que é discípulo de Jesus? O amor. Mas sobre a justiça, Tiago, irmão de Jesus, vai declarar o seguinte, Tiago 2, versos 13 a 17. Não haverá misericórdia para aqueles que não tiverem demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. De que adianta, irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio das suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou irmã necessitar de um alimento ou de roupa e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem o alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. É daí que o Keith Green tira a ideia desse verso. Ele traz pessoas à sua porta, mas você nem se importa, dá um sorriso e diz, vá em paz, Deus te abençoe. E os céus então choram, pois Jesus veio a ti e você o abandonou. O amor e a justiça são as marcas do Evangelho. São os verdadeiros sinais do reino. Amor e justiça. Mas será que isso é possível? É possível viver o Evangelho em amor e justiça? É possível manifestar esses sinais do reino de Deus? Quando Jesus foi questionado pelos discípulos, eles disseram que a sua mensagem era muito difícil. Ele mesmo foi quem corrigiu. Difícil não. Ela é impossível. Viver o Evangelho e produzir os sinais do reino não é possível. Nenhum ser humano da face da terra é capaz de fazer isso. Então não se engane, você também não consegue. Mas calma. Depois de afirmar que o Evangelho é impossível para nós, Jesus concluiu, mas para Deus nada é impossível. Ou em algumas versões, mas para Deus não há impossíveis. Ufa! Uma boa notícia, né? O Evangelho. Nos 4 evangelhos, existem dezenas de episódios em que Jesus manifesta os sinais do reino. Amor e justiça. Curando doentes, ensinando ignorantes, libertando oprimidos, abençoando os amaldiçoados, ouvindo aqueles que eram ignorados, consolando aqueles que estavam tristes, acolhendo aqueles que eram marginalizados e por aí vai. E João termina o seu relato do Evangelho afirmando que Jesus fez muito mais que não ficou registrado. Porque, segundo João, o mundo não comportaria tantos livros assim. Não seria possível arquivar uma biblioteca desse tamanho com tudo aquilo que Jesus fez. Atos 10, 38 diz assim, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Fazendo bem e curando os oprimidos. Amor e justiça, pelo poder do Espírito Santo. Então, o que é que nos capacita a viver amor e justiça? O poder do Espírito Santo. Não é à toa que depois de serem cheios do Espírito Santo, o capítulo 2 de Atos relata os sinais que se manifestaram naquele grupo de discípulos de Jesus. Atos 2, 44 a 47. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Olha o amor e a justiça aí. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Alegria e generosidade, amor e justiça.
sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo, louvando a Deus e contando com a simpatia dos de fora. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Estes, meus irmãos, são os sinais do reino manifestos na comunhão dos santos pelo poder do Espírito Santo. Nenhum de nós é capaz de manifestar isso, amor e justiça. Mas, se nós temos sobre nós o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso para produzir muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Por isso, a ele seja a glória na igreja e em Jesus Cristo para sempre. Amém. Concluindo, existe um distintivo sim dos discípulos de Jesus. Existem sinais do reino, existem características que manifestam o evangelho. Será que esse distintivo é a heterossexualidade? Será que esse distintivo é votar no Bolsonaro? Será que esse distintivo é a teologia reformada? Será que esse distintivo é o dom de línguas? Ou então seria esse distintivo os sinais e as maravilhas? Será que as curas e os livramentos sobrenaturais são esse distintivo? Será que a frequência nos cultos de domingo são o nosso distintivo? Não. O que prova que conhecemos a Deus e que fomos tocados por Deus é o amor e a justiça. É isso que eu queria compartilhar com vocês. E eu queria fazer uma pergunta para que a gente participe juntos aí e colabore com essa construção. A pergunta é a seguinte: o que impede a igreja de hoje de manifestar amor e justiça? O que impede a igreja de hoje, porque nós olhamos a igreja de Atos, né? Olhamos Jesus operando sinais e maravilhas, libertando os oprimidos, agindo em amor e em misericórdia com aqueles marginalizados. E olhamos a igreja de Atos da mesma forma, contando com a simpatia de todo o povo. Mas o que é que impede a igreja no Brasil, 2023, de manifestar amor e justiça? O que é que nos atrapalha? E aí podemos abrir os nossos microfones aí e dar os nossas opiniões, nossas contribuições. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.